Olá, meninas. Boa noite. Que o Senhor Deus possa estar nos abençoando, nos protegendo e nos guardando de todo o mal. Meninas, estou morrendo de saudade de cada uma de vocês. Hoje eu irei abordar mais uma aula que irei falar sobre as etapas da cirurgia ou tempos cirúrgicos. E o que significa tempos cirúrgicos? Tempos cirúrgicos são manobras consecutivas realizadas pelo cirurgião desde o início até o término dessa cirurgia. Esses tempos cirúrgicos são classificados por 4 momentos, que são eles: a diérese, a hemostasia, a egerese e a síntese. Então, vamos lá conhecer cada uma delas. Diérese ou abertura cirúrgica. O que é? É o nome dado ao processo de divisão dos tecidos, que possibilita o acesso à região a ser operada, dividir, separar, cortar. Então, os planos cirúrgicos são elas: pele, epiderme, tecido subcutâneo, aparose, músculo, peritônio parietal e peritônio visceral. Essa diérese, ela é dividida em 2 estágios. Elas são chamadas de estágio mecânico e estágio físico. Que o estágio mecânico, ela é realizada com essa cirurgia é realizada com materiais cortantes e com tesoura. E a cirurgia realizada física, ela é através de calor térmico ou frio, que ele chama de crioterapia ou a laser. Então, essa diérese, ela é dividida em 2 momentos: mecânica, que é realizada por materiais cortantes e tesoura, e a física, que é realizada com bisturi elétrico e o frio ou a laser. Então, vamos para outra etapa, chamada hemostasia. O que significa hemostasia, vocês sabem? Então vamos lá. Hemo, que significa sangue, e estagia, que significa deter. Então, logo, quando o paciente ele está com o processo hemorrágico, nós temos que agir rápido para que aquele paciente não venha perder bastante sangue. Então, hemostasia é um processo pelo qual se utiliza um conjunto de manobras manuais ou instrumentais para deter ou prevenir a hemorragia ou impedir a circulação de sangue em um determinado local por um período longo. Então, é a ação ou efeito de estancar um sangramento. E essa hemostasia pode ser feito por meio de pinçamentos e ligaduras de vasos e eletrocoagulação e compreensão. Estes métodos podem ser usados simultaneamente ou individualmente. No ato cirúrgico, evita-se a perda excessiva de sangue, proporcionando melhores condições técnicas e aumentando assim o rendimento do trabalho. Então, na cirurgia nós temos que trabalhar com cautela, rapidez e segurança, porque senão a gente pode estar causando um óbito àquele paciente e até dificultando, né, a retirada do objeto que vai ser retirado ou até mesmo para ser analisado. Então, nós temos que agir
com todo, como eu posso dizer assim, com toda a segurança possível. Então, essas hemorragias, ela pode ser de origem arterial, pode ser venosa, capilar e capilar, né? E essa hemostasia, ela é classificada em 3 tipos, sendo a hemostasia prévia, que é aquela que é chamada no pré-operatório, que a gente, no pré-operatório, o médico ele solicita um exame de coagulograma, que é exame de laboratório, para estar acompanhando esse paciente no ato cirúrgico. Temos a hemostasia de urgência, que é aquela que é realizada quase sempre em condições não favoráveis, que é com material improvisado, que usamos um exemplo disso é a compreensão de manual ou de garrote. E temos a hemostasia curativa, que é aquela realizada durante a intervenção cirúrgica para deter ou impedir temporariamente o fluxo de sangue no local da cirurgia, que ela pode ser medicamentosa, que a gente, para estancar esse sangue, nós vamos usar a hemostasia medicamentosa, que é aquela que temos o gel hemostático, temos a hipotensão controlada, temos os coagulantes e os vasos constritores, para estar evitando, para estar estancando esse sangramento no ato cirúrgico. Temos a hemostasia mecânica, que é aquela realizada com o uso de pinças e pressão manual. E temos a hemostasia física, que é aquela que usamos bisturi elétrico, o tamponamentos e ligaduras. E temos a hemostasias biológica, é aquelas que nós usamos a cola biológica, o colágeno de fibrina, a cera de osso e enfim. Então a hemostasia, ela é classificada em 3 tipos: a hemostasia prévia, a urgência e a curativa, que falo aqui agora neste momento. Vamos passar para outra fase. Vamos falar um pouco sobre a fase da exerese, ou a cirurgia dita, né? É um momento em que a cirurgia atinge o ponto desejado e realiza-se a intervenção. É quando o paciente ele chega lá no centro cirúrgico e aí o médico pede a sepsia, né? Juntamente com a equipe. Aí prepara o paciente, faz a sepsia e ali realiza a abertura do local desejado para estar fazendo essa intervenção cirúrgica. Consiste numa manobra cirúrgica utilizada para retirar uma parte ou a totalidade de um órgão ou tecido, visando a finalidade terapêutica. Ou seja, ela pode ser, essa cirurgia, ela pode ter caráter curativo, paliativo ou até diagnóstico. Então, uma cirurgia propriamente dita exige maiores cuidados da equipe multidisciplinar e deve ser executada sempre sobre um cirurgião responsável. Então, na hora, desde o pré até no ato cirúrgico, nós temos que dar o melhor de nós naquele processo cirúrgico para que o paciente ele venha sair dali com mais rapidez, que venha o processo dele cirúrgico venha ocorrer da melhor forma possível, sem nenhuma intercorrência. E vamos falar agora sobre o último tempo, né, que é a síntese, propriamente dita, chamado de sutura, que as pessoas falam ponto, né? Então, entende-se por síntese um conjunto de manobras manuais e instrumentais destinada a unir os tecidos separados, restituindo a sua continuidade anatômica e funcional. É logo quando acaba propriamente dita a cirurgia, e aí o médico ele vem lá no local onde foi aberta a cirurgia e vai fechar
para que essa cirurgia ela venha cicatrizar da melhor forma possível. Então, a síntese ela tem a finalidade de estabelecer a continuidade de quê? Dos tecidos, né? Facilitando as fases dos processos de cicatrização, construindo assim os tecidos. Então, essa síntese, né? Ou essa sutura, ela é dividida em várias partes, que ela pode ser chamada de cruenta, incruenta, completa, incompleta, mediata e imediata. E vamos falar um pouco sobre cada uma dessas, né? Sobre esse passo a passo da síntese. Vamos lá. A síntese cruenta é a união de tecidos e é realizada por meio de instrumentos apropriados, com agulha de suturas e fio cirúrgico permanentes ou removíveis. Então vai depender muito da cirurgia, do tipo da cirurgia e do tipo de sutura, porque ela pode ser permanentes ou removíveis. Se for permanente, vai ficar lá sempre. E se for removíveis, lá depois da cirurgia, depois de 8 dias de alta tal, o paciente volta ao consultório, o médico vai ver se é necessário tirar no momento agora, ou vai ver se está sequinho, se pode tirar ou não, ou tirar um, soltar um. Então isso vai depender muito de médico para médico. Temos a síntese incruenta, que consiste na aproximação dos tecidos com auxílio de gesso, adesivos, ataduras, espaladrapo e enfim. A síntese completa, ele consiste em união ou aproximação dos tecidos. Ela é realizada em toda a extensão da incisão cirúrgica. Então, se o médico ele abriu para realizar a cirurgia, ele vai fechar todo esse processo com a sutura. A incompleta, ele consiste na aproximação incompleta em toda a extensão da ferida e consequência da colocação de dreno em determinado local da incisão cirúrgica. Então, o médico aqui faz cirurgia de abdômen, uma cirurgia que precisa colocar um dreno. Então, o médico vai fechar todo de sutura e logo aqui ele vai colocar um dreno para tá saindo esse fluido sanguíneo, ou pode ter algum, como eu posso dizer assim, qualquer resto de fluidos que ele queira tirar e põe um dreno, então ele não vai ser chamado de incompleto. Aqui vai estar com sutura e aqui com o dreno. E aí tem vários tipos de dreno, né? E aí temos também a síntese imediata, que ocorre mediante após a segmentação deles por traumatismo, e temos a síntese mediata, que consiste na união de tecidos após algum tempo do rompimento da continuidade. Então, sobre tempo cirúrgico, nós só temos isso a falar. Então, o que eu peço a cada uma de vocês é que vocês estejam interessadas, que vocês estudem mesmo, gente, porque não está sendo fácil. E assim, o que nós queremos é que vocês sejam um profissional qualificado. E para você ser qualificado lá no campo de trabalho, precisa agora dos seus esforços, desde agora. Então, temos que estudar, temos que perguntar, temos que tirar dúvida. Tudo isso depende de você, porque nós, professores, estamos aqui para fazer o melhor possível. Então, próxima aula, iremos falar sobre medicamentos utilizados em cirurgias. Então, eu espero que todos vocês estejam pesquisando, estejam estudando e estejam assim mesmo, gente, fazendo o seu melhor, porque é só isso mesmo que nós temos a pedir, porque temos que fazer valer a pena. E vou passar alguns vídeos para que vocês possam estar fixando mais estudos de vocês. E uma boa noite. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde.
E, enfim, estou morrendo de saudade de estar em sala de aula com vocês e espero que tudo isso passe mais rápido possível. Beijo e boa noite.